amigos da Record, estão as imagens da cidade de Corby, do autódromo de Rockingham, na Inglaterra, local de mais uma etapa da Fórmula Mundial deste ano de 2001. E o campeonato está chegando aí na sua parte final. A partir de agora, todo ponto é muito importante, especialmente para os pilotos que estão na frente da classificação em busca do título deste ano. Mais um oval, a corrida vai ser disputada em 168 voltas, uma disputa acirrada entre Kenny... Amigos da Record, de novo as imagens do circuito de Rockingham, na Inglaterra, local desta etapa da Fórmula Mundial, a 16ª etapa deste ano e a disputa acirrada pelo título. Os carros já na pista, já bandeira verde, o grid largada para a corrida de hoje. Como você sabe, o grid pelos pontos. Kenny Brack larga na frente com o carro da Rahal. Gil de Ferran, segundo colocado. Em terceiro, Maicon Andretti. Em quarto, Hélio Castro Neves. Em quinto, Scott Dixon. Em sexto, Dário Franchitti. Em sétimo, Patrick Carpentier. Em oitavo, Cristiano da Mata. Em nono, Roberto Pupo Moreno. Em 10º lugar, Tony Kanaan. Na 11ª posição, Paul Tracy. Em 12º, Massimiliano Papes. Depois, Christian Fittipaldi larga em 13º lugar. Bruno Junqueira larga em 15º. Na 24ª posição, Maurício Gugelmin. Max Wilson larga na 25ª colocação. Estamos aí na segunda volta de apresentação. Uma corrida um pouco tumultuada neste final de semana na Inglaterra em função do mau tempo. Na Inglaterra, no circuito de Rockingham. Choveu na quinta-feira, quando seriam realizados os primeiros treinos. Ninguém pôde ir para a pista. Choveu na sexta-feira, também ninguém treinou. Somente hoje pela manhã que os carros conseguiram ir para a pista com sol. Mas a pista ainda úmida. Por isso o horário da corrida ficou indefinido e a corrida sofreu um adiamento constante durante boa parte do período da manhã de hoje. Mas os carros na pista e nós vamos para 168 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra. Pela primeira vez a kart chega na Inglaterra para disputar uma corrida oficial. E aqui a disputa muito grande pela conquista do título. O campeonato está chegando na sua parte final. Kenny Brack tem 131 pontos, é o líder do campeonato. Ele ganhou 4 corridas este ano e 4 corridas em oval. Gil de Ferran tem 120 pontos, é o segundo colocado. Maicon Andretti tem 115 pontos. Hélio Castro Neves tem 111 pontos. E esses 4 pilotos é que têm maiores possibilidades da conquista do título. Ainda temos muitas corridas pela frente. O Scott Dixon sonha com a possibilidade de ganhar o campeonato. O mesmo vale para Dário Franchitti, que é o sexto colocado e tem 85 pontos. Até Patrick Carpentier e até Cristiano da Mata, que tem 78 pontos, ainda mantém uma esperança da conquista do título deste ano. Já a bandeira verde. André Ribeiro, comentarista da Record. O que é que você espera da corrida hoje aqui, André? Olá, amigos da Record. Olá, Oscar. Essa vai ser uma corrida para os pilotos bastante desafiadora, porque além de eles terem tido pouquíssimo tempo de conhecer a pista, de preparar seus carros para a pista, o fim de tarde na Inglaterra causa, principalmente na curva 3 e na curva 3 e na curva 4, o piloto pega o sol de frente, ou seja, o reflexo na viseira dificulta muito a visualização da curva. Então, é um desafio muito especial nessa corrida para todos os pilotos, cara. Esse é mais um detalhe da prova que vai começar agora. Vai ser disputada em 168 voltas. Inicialmente a corrida estava marcada para 210 voltas, mas foi reduzida para 168 voltas. É mais uma etapa da Mundial, mais uma vez em oval. E a expectativa com esse camarada aí, ó, o Kenny Brack, que já ganhou 4 corridas este ano em oval. É bom demais em oval o Kenny Brack e tem a grande chance de marcar pontos de novo e tentar a conquista do título este ano. É para isso que o Kenny Brack está aí na pista. Mas tem atrás o Gil de Ferran, lutando também por título. Maicon Andretti, Hélio Castro Neves e os pilotos que estão aí na ponta da classificação do Mundial de Pilotos. Grande público na Inglaterra, a Fórmula Mundial aguardada com muita expectativa na corrida de hoje, mas e o público compareceu em grande número. Olha aí o Kenny Brack, o sueco Kenny Brack, contando com o apoio do público na Inglaterra na corrida de hoje. Ao lado dele, Gil de Ferran. Os carros já lado a lado. Vamos para a bandeira verde do Grande Prêmio da Inglaterra. O carro azul logo atrás do Maicon Andretti. E do lado, Hélio Castro Neves. Os carros estão alinhados. Vamos para a bandeira verde. Vai começar o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula Mundial. Kenny Brack na ponta. Gil de Ferran está em segundo. Maicon Andretti, Hélio Castro Neves. Depois vem Scott Dixon, Dário Franchitti. Passando ali pela última curva, vem para a reta principal, já acelerando, já tem embaixo.
Kenny Brack, Gil de Ferran, na reta principal, bandeira verde, começa o Grande Prêmio da Inglaterra. Kenny Brack já abre na primeira posição, Gil de Ferran mantém-se em segundo lugar na largada do Grande Prêmio da Inglaterra. É a primeira volta com bandeira verde. Olha o Gil de Ferran já tomando a dianteira, ultrapassagem em cima de Kenny Brack. Gil de Ferran vem para frente, Kenny Brack fica em segundo lugar na largada deste Grande Prêmio. Kenny Brack saiu na frente, o Gil de Ferran pressionou e conseguiu a ultrapassagem. Gil em primeiro, Kenny Brack segundo, e já deu o primeiro problema, o primeiro acidente. Veja só, Massimiliano Papes fica atravessado na pista, mas já arruma, aparece a bandeira amarela. Quando ia completar a primeira volta, Massimiliano Papes roda na pista. Bandeira amarela no começo da corrida no Grande Prêmio da Inglaterra. Deu Massimiliano Papes. E o Bruno Junqueira está fora da prova. O mesmo acontece com o Tora Takagi, que está ali encostado no muro. André. Como eu dizia, Oscar, é uma prova extremamente difícil para os pilotos. Eles não tiveram a oportunidade de treinar. Isso é uma característica, uma situação de corrida bastante difícil. Na realidade, numa situação dessa, os pilotos deveriam ter aí uma cautela, uma atenção redobrada, porque eles não tiveram a oportunidade ainda de sentir a pista em todas as características. Pneu cheio, pneu novo, tanque cheio, pneu novo, pneu mais velho. Então, fica aí uma atenção especial para você sentir o carro, principalmente no começo, andando no tráfego, para que esses erros não aconteçam. Muito bem, estamos com a bandeira amarela, 3 voltas completadas. Você está vendo de novo aí o acidente. Esse carro está soltando a fumaça aí, segurando no freio, é de Massimiliano Papes. Ele volta para a pista, mas precisa ver agora também como é que vai estar a condição do carro da Reihal, do Massimiliano Papes. Com certeza ele tem que vir e trocar pneu. Agora, me parece que o Bruno foi tocado por trás. Agora, a gente viu uma situação estranha, porque são 2 incidentes separados, tanto do Bruno quanto do Max Papes lá na frente. É o carro do Memo Gidley, piloto norte-americano que estava ali no bloco da frente. Você vê, ele assustou na realidade. Ele conseguiu controlar, ainda conseguiu voltou controlar, reto. Impressionante, hein? Conseguiu controlar, continua na pista, mas tomou um toque também por trás. Mantém-se na pista o Memo Gidley. Mesma sorte não teve o Bruno Junqueira, que saiu da pista. Agora, é muito estranho esses incidentes, Oscar, porque foram incidentes isolados, né? Não foram... o Max Papes rodou num ponto da pista diferente do ponto que rodou o Bruno e diferente do ponto que rodou o Memo Gidley. Tá certo, estamos com 3 voltas, vamos para a 4ª volta agora no Grande Prêmio da Inglaterra, bandeira amarela. O Gil de Ferran está em primeiro, o Kenny Brack está em segundo, o Andretti em terceiro e o Hélio Castro Neves é o 4º colocado no começo da corrida. Fórmula Mundial aqui na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Embratel, todo mundo 21, o mundo por centavos. Estamos com a bandeira amarela no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula Mundial. Gil de Ferran, o piloto brasileiro Gil de Ferran é o primeiro colocado. Largou em segundo, o Kenny Brack largou bem, manteve-se na frente, mas logo depois da terceira curva, o Gil de Ferran ganhou de novo a primeira posição. Kenny Brack está em segundo, Maicon Andretti é o terceiro e o brasileiro Hélio Castro Neves está em 4º lugar. Aí o carro da Walker do Tora Takagi sendo retirado e daqui a pouco vem de novo a bandeira verde. Olha o Massimiliano Papes. Já foi pro pit, está indo pro pit, vai para a troca de pneus, como disse o André. Ele rodou ainda há pouco e coloca o pneu novo para a corrida. Aquele pneu com certeza foi totalmente danificado, não só por travar as rodas, mas também ele manteve o pé no acelerador e acabou tendo um desgaste absurdo, né? Aquele pneu está fora. Memo Gidley também está parado ali no pit. 5 voltas completadas agora pelo líder Gil de Ferran, que é o primeiro colocado no Grande Prêmio da Inglaterra. Memo Gidley voltando para a pista. Kenny Brack mantém-se em segundo lugar. Mais 2 voltas ou 3 voltas e vem aí bandeira verde de novo. Logo na primeira volta surgiu a bandeira amarela. Os carros de resgate continuam aí na pista. E o carro do Bruno Junqueira está ali parado. Vai ser retirado agora. E aí depois vai aparecer a bandeira verde para a sequência do Grande Prêmio da Inglaterra. Um total de 168 voltas.
Como eu disse, é um final de semana um pouco complicado. Na Inglaterra, no circuito de Rockingham, fica pertinho da cidade de Corby, a 150 quilômetros ao norte de Londres. Choveu bastante na quinta-feira, choveu na sexta-feira e somente hoje os carros puderam ir para a pista. Você está vendo aí de novo o acidente com o Memo Gidley. O Memo Gidley, diferente do Bruno Junqueira, continuou na pista. Ele conseguiu segurar. O Bruno Junqueira foi para fora da pista, saiu da pista e está fora da corrida. O mesmo aconteceu com o Tora Takagi. E como disse o André, acidentes diferentes no mesmo momento, né, André? Isso mostra a tensão de início de corrida. É evidente que os pilotos vêm de um fim de semana de acidente, um fim de semana trágico, com o acidente do Zanardi. Então tá todo mundo aí muito, muito, muito atento, porque não tem jeito, você não consegue concentrar o suficiente para, no início de corrida, não pensar nos riscos que você corre. E por falar em Zanardi, as notícias da Alemanha, onde está internado o piloto italiano, dão conta de que Zanardi deve sair da UTI nesta semana agora, vai permanecer no hospital mais alguns dias. E ele se mostrou muito animado pelo fato de estar vivo depois do primeiro contato que teve com a esposa dele, dizendo que tinha a esposa, a Daniela, e o filho, o Nicolo, que está lá em Mônaco, e isso para ele bastava para continuar vivendo. Foi uma injeção de ânimo dos Zanardi que ele deu na família dele. Eu acredito até que pelo espírito de campeão, pelo espírito de competidor que ele tem, esse espírito acaba vindo para um momento difícil dele, desse que ele passa, e acaba refletindo na própria vida dele, né? De querer continuar competindo. Você está vendo aí o piloto brasileiro Gil de Ferran, esperando a bandeira verde que vem já já. É o primeiro colocado depois de 7 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra. Gil está em primeiro, Kenny Brack é o segundo colocado. Em terceiro está o Maicon Andretti, em quinto está o Hélio Castro Neves. Em sexto lugar, em quinto está o Dário Franchitti, o Hélio é quarto. Em sexto lugar está o Dário e em sétimo está o Scott Dixon. Cristiano da Mata está em sétimo lugar. E o Tony Kanaan é o oitavo colocado até agora, depois de 7 voltas, 6 com bandeira amarela. Veja o público presente. Veja aí o piloto brasileiro Gil de Ferran. É o primeiro colocado no Grande Prêmio da Inglaterra. 8 voltas completadas. 7 com bandeira amarela. Depois do primeiro acidente da primeira rodada de Bruno Junqueira, Massimiliano Papes e o Tora Takagi. O Massimiliano conseguiu voltar, está na pista ainda. Bruno Junqueira já está fora. É um traçado novo para todo mundo. Ninguém pode treinar muito no final de semana, como disse o André. Então os cuidados são redobrados nessa corrida. O pessoal já conhece a pista. Hoje de manhã o Tony Kanaan foi o mais rápido nos treinos. Ele conseguiu andar um pouco mais de 70 voltas. Mas não é o suficiente para você ter o traçado na mão, como qualquer piloto gosta de ter, não, André? Com certeza, principalmente, Oscar, porque essa é uma pista única. É uma pista com 4 curvas diferentes. A única pista que existe, o único oval que existe de 4 curvas, que eu me lembro, que eu já tenha corrido, foi em Indianápolis, porém são curvas muito semelhantes, com raios semelhantes e com angulação diferente, com angulação semelhante. Aqui não, são 4 curvas totalmente diferentes. Você acompanha o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula Mundial. Vamos para a bandeira verde. Você está vendo aí o piloto Kenny Brack, que é o segundo colocado. O Gil de Ferran está ali na frente dele, é o primeiro. Logo depois, Maicon Andretti. Essa é a 9ª volta. Veja aí o piloto Massimiliano Papes voltando para a pista. Gil de Ferran, Kenny Brack logo depois. Em seguida, Maicon Andretti. Vem bandeira verde. Fecha a 10ª volta o piloto brasileiro, bandeira verde. Tá valendo as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. Gil de Ferran é o primeiro colocado. Em segundo, Kenny Brack. Em terceiro, Maicon Andretti. Num total de 168 voltas, essa corrida na Inglaterra.
E a disputa ali pelo primeiro lugar. Kenny Brack, que ganhou 4 este ano em oval, está colado no Gil de Ferran. Mais uma volta completada pelo brasileiro, que assumiu a ponta já na primeira volta e continua ali em primeiro lugar. E essa disputa deve continuar e esperamos até o final da corrida, né, André? O Kenny Brack está com uma sede muito grande, mesmo porque ele sabe que esse é um momento muito importante para ele. É a penúltima corrida do ano em oval e ele sabe que as chances dele são muito maiores nos circuitos ovais do que nos circuitos mistos. Aí o piloto norte-americano Michael Andretti, que venceu uma corrida esse ano e também luta pelo campeonato. Logo depois dele, o Hélio Castro Neves, venceu 3 vezes este ano o Hélio e também está aí pensando no título. Esses 4 pilotos que estão na frente são os pilotos que têm maiores condições da conquista do título. O Gil tem 120 pontos, o Kenny Brack logo depois está com 131 pontos e o Michael Andretti tem 115 e o Hélio 111 pontos. É o penúltimo oval da temporada. O Hélio encosta no Michael Andretti. Gil de Ferran está meio segundo na frente do Kenny Brack ali na primeira posição. O Hélio vai encostando no Michael Andretti. E esses 4 da frente vão abrindo um pouco mais em relação aos outros pilotos que ficam logo atrás. O Dario Franchitti está em 5º lugar. Está 2 segundos, ponto 8 do líder Gil de Ferran. Veja aí, o Gil passou, completou mais uma volta. 13ª volta foi fechada pelo piloto brasileiro. E continua a vantagem de meio segundo. E aqui é uma programação para se parar 3 vezes, né, André? Talvez 2, dependendo do número de bandeiras amarelas que surjam durante a corrida. Esse, Oscar, é mais um item de grande desafio para as equipes e também para os pilotos. Porque normalmente é nos treinos que antecedem a classificação que você começa a fazer os cálculos de consumo de combustível. Então você anda com o tanque cheio, você anda com o tanque mais vazio e com isso você cria a sua média de consumo de combustível. Coisa que as equipes não conseguiram fazer aqui de forma bastante detalhada. Então fica para a corrida o cálculo de combustível e a estratégia exata de corrida. Pelos cálculos que nós fizemos, a gente tem aí uma chance de 2 até 3 paradas, dependendo das bandeiras amarelas. Gil de Ferran é o primeiro colocado no Grande Prêmio da Inglaterra, Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Sedex, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Já estamos com 16 voltas. Gil continua em primeiro, Kenny Brack em segundo, Michael Andretti é o terceiro e o Hélio está ali colado no Michael Andretti em 4º lugar. Aí você está vendo o piloto Scott Dixon, companheiro de Maurício Gugelmin. E o Dario Franchitti, que é o 5º colocado, chega no Hélio, está bem pertinho do Hélio. São 4 curvas desse traçado. Veja como vai pertinho do muro, como sempre acontece nos ovais. Confira aí a classificação. E o Scott Dixon sempre com uma marcha só. A 5ª ou a 6ª marcha. Provavelmente nesse momento eles estão andando com a 5ª marcha, já que o carro está mais pesado, devido à quantidade de combustível. A 6ª marcha é para quando o carro está mais leve e você tem outro carro na frente que puxa pelo vácuo, ou seja, você atinge uma velocidade maior e pode usar uma marcha um pouquinho mais longa. E nesse traçado é quase sempre com o pé embaixo, usa-se muito pouco freio, né, André? Na curva 1, os pilotos usavam até uma certa pressão razoável nos freios, mas os restantes das curvas era pé embaixo, muitas vezes pisando no acelerador com o pé direito e encostando no freio, controlando o freio com o pé esquerdo, ou seja, acelerador com o pé direito e freio com o pé esquerdo. A maioria dos pilotos usa o pé esquerdo para frear. Isso é uma prática no oval, onde você usa um pé para acelerar, outro pé para frear, mesmo porque na maioria das vezes você acelera e freia ao mesmo tempo. Isso dá um equilíbrio maior para o carro e isso você consegue perder menos velocidade, você consegue controlar melhor a situação, o equilíbrio do carro. São as emoções da Fórmula Mundial. A previsão inicial do Gil de Ferran, o piloto que está aí na frente, já alcançando o retardatário, é parar na volta número 40. Então o Gil de Ferran, se isso for confirmado, já estamos na volta número 22. Daqui a 18 voltas, Gil de Ferran vai para o pit.
Ele é o primeiro colocado no Grande Prêmio da Inglaterra. Kenny Brack está ali em segundo. O Gil abre um pouco. Fica quase um segundo na frente de Kenny Brack. 946 milésimos da última passagem aqui na reta principal. E é impressionante nesse momento aí a diferença de velocidade do Gil para os retardatários. O Gil vai chegando no Max Wilson aí, virando num ritmo bem mais rápido. Gil de Ferran em primeiro. Kenny Brack, esse carro amarelo em segundo, já está de novo ali colado no Gil de Ferran. 271 milésimos a vantagem do Gil agora. É que o Max Wilson está na frente do Gil, pega um pouco de tráfego, o Gil, e o Kenny Brack encosta. A penúltima prova em oval deste ano de 2001. A última para fechar a temporada vai ser num super oval. Olha o Gil, passou o Max Wilson e deixa ali o problema para Kenny Brack, que está em segundo lugar. Mais atrás o Michael Andretti, fica bem mais atrás agora o Michael Andretti. 4 segundos, ponto 8 do líder. E o Hélio colado no Michael Andretti é o quarto colocado. Gil de Ferran, o piloto brasileiro queima na reta. Gil de Ferran é o líder da corrida. 23, vai fechar agora a volta número 24. Fórmula Mundial na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Tudo o que você imaginava existe num Ford Focus. Faça um test drive. Veja aí o piloto brasileiro, Gil de Ferran, chegando em mais um retardatário. É o primeiro colocado no Grande Prêmio da Inglaterra. De 168 voltas, 25, 26 voltas já disputadas. E o Gil continua na frente, largou em segundo. Já na primeira volta ganhou a primeira posição, depois que passou o Kenny Brack e está em primeiro. O Hélio Castro Neves, que é o quarto colocado, está ali colado em Michael Andretti. Hélio em quarto, Michael Andretti em terceiro lugar. E a disputa ali é pela terceira posição. Esse carro azul do Michael Andretti, esse aí do Hélio, ó. Olha só, Gil em primeiro, Hélio em segundo, Cristiano da Mata em sétimo lugar, o Hélio está em quarto lugar. São os brasileiros da corrida que você conferiu aí. E alguns deles, Oscar, já começam a enfrentar dificuldades. O Maurício reclamava agora pelo rádio de que o carro dele começa a escapar de traseira, já pede para o pessoal dos pits prepararem aí um acerto diferente de pneu e inclusive de asa. E o Max Wilson recebe agora uma bandeira advertindo ele sobre o fato de ele ter bloqueado a passagem dos líderes. No treino hoje pela manhã, o Tony Kanaan foi o mais rápido, rodou na casa de 25 segundos. Então esse é o tempo que se consegue numa volta aqui. 25,5, 26 agora com o tanque cheio. Mas dificilmente fica abaixo dos 25 segundos. É um circuito de alta velocidade, a média bate a 344 km por hora. Essa é a média. E na reta principal aí chega perto de 370 por hora. É muita velocidade. Hélio Castro Neves, o Homem-Aranha. Como é que é, Hélio? É o terceiro colocado, quarto colocado. Está atrás do Michael Andretti. O Gil continua lá na frente, muito bem. Gil primeiro, Kenny Brack está em segundo. Michael em terceiro. E o Hélio Castro Neves é o quarto colocado. Logo depois, olha ali, passou o Dário Franchitti, que está em quinto lugar. O Scott Dixon em sexto. E o Cristiano da Mata aparece em sétimo lugar. São as emoções da Fórmula Mundial aqui na tela da Record. Vamos ter mais 5 corridas. Com essa daí, mais 4 depois dessa. E a disputa pelo título é cada vez mais intensa, hein? Tem 2 carros da Penske brigando pelo título. Um da Ray Hall, que é do Kenny Brack. E o carro da Green, que aparece aí com o Michael Andretti. Primeiro ano dele na Green, faz um grande trabalho o Michael Andretti. É impressionante o Michael Andretti, né, Oscar? Ele está ali sempre brigando pelo campeonato, sempre na briga pelo campeonato, independente da condição que ele teve durante o ano. Esse ano não foi o ano mais brilhante dele, mas ele chega aí nas provas finais, figurando entre os 3 primeiros, com chance de levar esse campeonato de 2001. Você está vendo aí, disputa o trabalho do piloto brasileiro, Cristiano da Mata. Aí na frente dele, esse carro que está aí na frente, onde está a câmera, é do Scott Dixon. Ali atrás, o Cristiano da Mata. Ele chega e tenta ultrapassar a todo instante. Logo depois, o Paul Tracy, que é o 8º colocado. Olha aí, o carro vermelho do Scott Dixon, depois o Cristiano da Mata e o Paul Tracy. O Cristiano é o 7º colocado na corrida. 31 voltas completadas até agora. De novo aí o piloto brasileiro, Cristiano da Mata, na frente dele o Scott Dixon, que aparece muito bem, aliás, perdão, exatamente, o Scott Dixon está na frente dele.
do piloto brasileiro Cristiano D'Amato. Pelo menos é o que mostra na tela do computador. O Scott Dixon na frente do piloto brasileiro. Na frente ali o Gil de Ferran, o primeiro colocado no Grande Prêmio da Inglaterra. 33 voltas, vai fechar a volta número 34. O único brasileiro que está fora é Bruno Junqueira, que logo no começo da corrida teve um acidente, rodou, saiu da prova, não deu mais para o Bruno. Gil de Ferran. Na primeira posição ele chega no Maurício Gugelmin. Faz a ultrapassagem em cima do companheiro dele, o Maurício Gugelmin. Companheiro fora das pistas, né? Na pista uma outra equipe. Gil vai embora, é o primeiro colocado. Kenny Brack fica um pouco mais atrás. A vantagem do Gil para Kenny Brack agora está em 1 segundo, ponto 9. Está andando muito, Gil. 1 segundo, ponto 9. Nesse tipo de pista é uma eternidade, Oscar. Nesse ritmo que o Gil está virando, realmente ele está conseguindo se distanciar do Kenny Brack num ritmo bastante rápido. O Gil mantém-se na primeira posição, anda bem o piloto brasileiro, 2.7 na última volta, agora a vantagem dele para Kenny Brack. É uma grande diferença, o Gil está bem, o Kenny Brack pode estar até com problemas ali. O Maicon Andretti está 6 segundos atrás do Gil de Ferran. Veja só, parece o Gil sozinho. Vamos ver essa passagem agora. 2,5 segundos. Gil de Ferran em primeiro, Kenny Brack em segundo. Tem um problema muito de tráfego no oval, né? Especialmente numa pista como essa. Os pilotos já conhecem, evidentemente, já andaram um pouco, são pilotos tarimbados, são pilotos competentes. Mas ainda assim, ninguém é muito familiar à pista, afinal de contas, todos eles só andaram hoje pela primeira vez nesse traçado. Nas condições de hoje, onde no final da tarde já tem uma tendência de mais frio, você tem o fato ainda dos pneus, e a gente viu isso no começo da corrida, levar um tempo para aquecer. E com isso, o pneu frio, ele perde a aderência e não permite que o piloto seja um pouco mais agressivo, ande um pouco mais rápido. De novo, Scott Dixon. Carro da PEC West, Scott Dixon, que está na 5ª posição até agora no Grande Prêmio da Inglaterra. Em 6º lugar, perdão. 6º lugar, o Scott Dixon. Dário Franchitti passa o Hélio Castro Neves. O Dário Franchitti passa o Hélio, fica em 4º lugar. O Hélio vem para 5º lugar no Grande Prêmio da Inglaterra. O Gil continua lá na frente em 1º lugar. E o Gil agora deve estar demais com a cabeça, como todos os outros ali na frente, voltada para o título do ano. Ele é o campeão do ano passado, vai em busca do seu bicampeonato e vê nessa corrida aqui um momento decisivo na temporada. O Gil tem uma regularidade impressionante, tem 120 pontos, sempre esteve lá no pódio, sempre esteve bem colocado, mas não ganhou nenhuma até hoje, desse ano. Então, se ele ganhar a corrida hoje aqui, ou ganhar algumas que tem pela frente aí, ele fica muito bem nessa fita, hein, André? E o que impressiona é, nesse momento, o ritmo dele. Ele vem andando aí cerca de meio segundo, 6 décimos mais rápido que o Kenny Brack e já abriu quase 3 segundos de vantagem para o Kenny Brack. O Gil vai costurando ali na frente, passando os retardatários, é o primeiro colocado. Kenny Brack é o segundo colocado, de olho no sueco Kenny Brack. Ele ganhou 4 corridas do ano e 4 corridas em oval. Está aí participando do penúltimo oval da temporada. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo, Maicon Andretti é o 3º colocado. Depois vem Dário Franchitti em 4º, Hélio Castro Neves em 5º, em 6º, Scott Dixon. Em 7º, Cristiano D'Amato, em 8º, Paul Tracy, o Tony Kanaan está ali em 9º lugar até agora. Moreno, Jimmy Vasser e Christian Fittipaldi. Kenny Brack chega de novo. Agora você vê que coisa incrível, né? Toda aquela vantagem que ele tinha ganho, e eu falava, quase 3 segundos, ele perde agora em questão de uma volta e meia, em função do tráfego que está pela frente. Kenny Brack encosta de novo, continua ali a disputa acirrada pela primeira posição. São as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. Gil de Ferran é o primeiro colocado. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Extraterrestres, venham para o Terra. (42 voltas). Já ficamos aí atentos para o pit. Tá todo mundo pronto, daqui a pouco o Gil já pode ir para o pit. Kenny Brack está colado no Gil de Ferran. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo lugar. Maicon Andretti continua em terceiro. Dário Franchitti, que passou o Hélio ainda há pouco, é o 4º. E o Hélio está em 5º lugar. De 168 voltas, 44 já completadas.
A vantagem do Gil para o Kenny Brack de pouco menos de meio segundo, 423 milésimos de segundos na última passagem. Fecha mais uma volta o piloto brasileiro, a volta número 45, Gil de Ferran. Gil largou em segundo, pulou para primeiro lugar e está ali. O Kenny Brack, que era primeiro, perdeu já na segunda curva a liderança da corrida, mas continua bem ali em segundo lugar. Não é uma corrida tão longa, claro que depende muito do número de bandeiras amarelas. Na corrida de hoje tivemos 7, 8 voltas apenas com bandeira amarela até agora, logo no começo da corrida. Olha o Kenny Brack, encosta no Gil, vai para primeiro lugar o Kenny Brack. Ele passa o piloto brasileiro. No momento em que o Gil deve estar preparando aí para ir para o pit. Kenny Brack vai para primeiro lugar, Gil de Ferran fica em segundo, na volta número 45. Danado esse Kenny Brack, hein? De novo na frente. O Truex realmente a gente tem que ficar sempre atento a ele nas corridas de oval, porque independente da quantidade de treino que ele coloca, o chefe dele, o Bobby Rahal, sabe do incrível potencial que esse piloto tem nos circuitos ovais. E ele está perdendo o Kenny Brack, que no próximo ano vai estar pilotando um Chip Ganassi. Gil de Ferran está em segundo, tem muita corrida pela frente. Kenny Brack em primeiro, Gil em segundo. Agora, numa análise aqui, se o Gil terminar em segundo lugar a corrida atrás do Kenny Brack, o Kenny Brack vai para 151 pontos e o Gil fica com 136. E tem pela frente ainda muitas corridas. Quer dizer, o Gil continua exatamente igual, continua na briga. Como vão continuar na briga? Michael Andretti, Hélio Castro Neves. É que uma vitória cairia como uma luva agora para o Gil de Ferran, né? Na realidade, Oscar, analisando do ponto de vista do Kenny Brack, ele precisa de um ótimo resultado aqui. Exato. Porque ele sabe que as próximas corridas são muito mais pró-Gil do que vantagens para ele. A gente tem aí pela frente Fontana, aliás, a gente tem pela frente Laguna Seca e Austrália, onde tradicionalmente, e Houston, tradicionalmente esse ano, a equipe pensa que teve um resultado muito melhor do que a equipe Rahal. 49 voltas completadas até aqui, nada de pit até agora. Gil de Ferran está em segundo lugar, você está vendo aí o Michael Andretti. Michael está na quarta colocação, foi passado pelo Dario Franchitti, ele está pressionando agora ali o Franchitti. Dario Franchitti já está em quarto lugar, está fazendo uma corridaça também o Dario Franchitti até agora. Esse aí. Carro da Green, motor Honda, chassi Reinhardt. Dario Franchitti é o terceiro colocado. Na frente dele, Michel Jourdain, que é um dos retardatários da corrida. Michael Andretti caiu para quarto lugar. Olha só, roda Michel Jourdain na frente do Dario, segura o Franchitti. Michel Jourdain, o carro da Penske também escapa ali logo atrás. Jourdain consegue segurar, vai para fora da pista, um momento de tensão na corrida. Michel Jourdain está voltando. Perde aí a capa do bico. Você viu só? Momento realmente de tensão da corrida na frente do Dario Franchitti, que estava ali pé embaixo em busca de mais uma posição, em busca de chegar no segundo colocado. O Dario Franchitti em terceiro, na frente dele, esse que você está vendo, Michel Jourdain, roda, quase um acidente. Eu acredito que nesse momento é um momento propício para todos os pilotos virem para pit para reabastecimento. Tá certo, olha só, Gil de Ferran ali com o carro vermelho, na frente o Kenny Brack. Depois o Dario Franchitti, esses os três primeiros colocados no Grande Prêmio da Inglaterra. Estamos com bandeira amarela. Bandeira amarela, no momento que o Jourdain roda. Como disse o André, escapou uma parte do carro dele, do bico, né? Por isso que ele rodou ou escapou porque ele rodou, André? Não, me parece que esse é um ponto crítico da pista. A gente viu aí no início da corrida uma rodada semelhante. Na saída da curva 4, os pilotos que têm aí uma tendência do carro escapar de traseira acabam perdendo justamente nessa posição o controle do carro, e foi isso que aconteceu com o Michel Jourdain. São as emoções da Fórmula Mundial. Fórmula Mundial na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Embratel, todo mundo 21, o mundo por centavos. Estamos com bandeira amarela, os pits estão fechados. Kenny Brack está ali em primeiro lugar, ele assumiu ainda há pouco a liderança da corrida, ultrapassou o Gil de Ferran, que largou em segundo, mas ganhou a primeira posição já na primeira volta. E há 2, 3 voltas atrás o Kenny Brack retomou a primeira posição. Repito, os pits fechados.
Mas daqui a pouco todo mundo deve ir para o pit. Bandeira amarela. 53 voltas disputadas até aqui no Grande Prêmio da Inglaterra. Vamos conferir a classificação até agora da corrida. Depois dessas 53 voltas, um total de 168 voltas. O Kenny Brack está na frente, é o primeiro colocado. Gil de Ferran está em segundo. O Dario Franchitti em terceiro. Em quarto está o Maicon Andretti. Os pits já estão abertos. E todo mundo deve ir para o pit. Aí você está vendo o Christian Fittipaldi. Quase não chega. Dando uma forcinha ali. Deu uma pane seca no Christian ali no momento que estava entrando no pit. Pelo menos essa é a impressão, né, André? A gente vai poder ter essa certeza conforme a atitude da equipe. Agora é importante lembrar que essa atitude de fechar os pits é uma atitude criada para não dar vantagem para nenhum outro piloto que não sejam os líderes de poder parar na frente. E como o Christian deve ter parado ali por falta de combustível, todo mundo está no limite ali. Mas acho que o Christian não é só isso, não. Já está fora do carro, inclusive. Está fora do carro, não dá mais para o piloto brasileiro. Mas independente disso, está todo mundo no limite, porque a volta é já 53. Aí Kenny Brack chega para fazer o pit. Gil de Ferran lá na frente. Pode valer a liderança da corrida a partir de agora esse pit. O trabalho da equipe da Penske. Os 3 carros aí. Embaixo o Dario Franchitti, que é o terceiro colocado. O Gil está em segundo e o Kenny Brack em primeiro. O Kenny Brack já sai. O Gil está na frente dele no pit. Sai o Gil. Vamos ver ali na reta. Passou o Kenny Brack, Gil em segundo. Gil continua em segundo. E o Dario Franchitti briga ali para retomar a terceira posição também. Mas o Maicon Andretti passou. E o Cristiano da Mata se deu bem no pit também. O Cristiano acho que vem em terceiro lugar. Veja que pit tumultuado e agitado e muito disputado, como sempre acontece nessas paradas com a bandeira amarela na Fórmula Mundial. Então Kenny Brack está em primeiro e o Gil mantém-se na segunda posição depois do pit. O Cristiano da Mata aparentemente se deu muito bem aí, Oscar, conseguindo pular para a terceira posição. Isso vai dar para ele um ritmo de corrida totalmente diferente e criando aí a possibilidade de ele brigar com os líderes e ficar nessa luta até o final. Ela é show, o DJ é show, a animação é show com Adriane Galisteu, de segunda a sexta, às 9h45 da noite, aqui na Record. Kenny Brack é o primeiro colocado. Gil de Ferran está em segundo lugar depois deste pit. A equipe real trabalha direitinho. Kenny Brack mantém-se na primeira posição. 55 voltas já disputadas no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula Mundial. Maicon Andretti voltou para quarto lugar. O Dario Franchitti é que se deu mal nessa. E o Cristiano da Mata é que foi o grande vitorioso nessa parada, nesse pit. Ele aparece na frente do Maicon Andretti. O carro do Christian Fittipaldi já sendo retirado. Não dá mais para o piloto brasileiro. Está fora da corrida o Christian. Até agora não teve uma temporada feliz o Christian. Sem dúvida vem enfrentando uma porção de dificuldades esse ano. Agora quem enfrentou uma dificuldade grande nesse pit stop foi o Paul Tracy, que deixou o carro morrer. E com isso caiu para a 8ª posição. É o 8º colocado. Confirmando, o Cristiano da Mata realmente é o terceiro colocado. O Maicon Andretti está em quarto. O Dario Franchitti caiu para a 5ª posição. E o Tony Kanaan em 8º lugar. Estes os primeiros colocados. Ainda estamos com a bandeira amarela. Grande Prêmio da Inglaterra. Volta número 57. Vai aparecer a bandeira verde. Estamos com a bandeira amarela. Até agora Kenny Brack está ali na frente. É o primeiro colocado. Esse carro amarelo do Kenny Brack, que é o líder do campeonato. Logo atrás, Gil de Ferran. Piloto brasileiro aparece muito bem na corrida até agora. Gil segundo. Vem bandeira verde. Embaixo, Kenny Brack na ponta. Gil de Ferran está em segundo lugar. Entrando na reta principal. Queima na reta principal. Kenny Brack, bandeira verde. São as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. Dario Franchitti já vai para cima ali do Maicon Andretti. Na frente de ambos está o brasileiro Cristiano da Mata. Dario Franchitti, Maicon Andretti. Maicon Andretti mantém-se na 4ª posição à frente do Dario Franchitti. E o Cristiano da Mata, que ganhou uma posição, ganhou muitas posições do pit, está ali em terceiro lugar na frente dos dois. E lá na frente o Kenny Brack mantém-se na primeira posição. Gil de Ferran está em segundo. 58, 59 voltas disputadas até aqui, de um total de 168 voltas no Grande Prêmio da Inglaterra. Veja a passagem dos primeiros colocados. Passou o Tony Kanaan, também o companheiro do Zanardi. Tony Kanaan está na 6ª posição. Nessa relargada ele ganhou 2 posições, veio para 6º lugar. Logo atrás do Dario Franchitti, o Tony Kanaan. Aí Maicon Andretti. Tony Kanaan, companheiro do Zanardi. O Zanardi continua internado no hospital da Alemanha. Deve sair da UTI
nesta próxima semana. E a torcida muito grande de todos da Fórmula Mundial e todos que acompanham o automobilismo por uma recuperação do Zanardi, que não vai mais correr, mas está ganhando lá o carinho da mulher e se mostrou animado por estar junto com a mulher. E mostra-se também animado por voltar rápido para Mônaco, para a casa dele, para cuidar do filho. Boa sorte, Zanardi. Todo mundo, evidentemente, abraça carinhosamente o Zanardi. Foi impressionante a comoção geral que a gente sentiu durante essa semana, não só dos fãs, não só das pessoas que acompanham o automobilismo, mas foi realmente um acidente chocante que mexeu com todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ver ou de ouvir falar desse acidente. E agora que fica, sem dúvida, a nossa torcida para que ele se restabeleça o mais rápido possível. Você está vendo aí o norte-americano Memo Gidley, o trabalho de Memo Gidley. Não está muito bem colocado, não. Que lugar está o Memo Gidley, André? Vamos ver aqui. 22ª posição. 22º lugar. Está mal o Memo Gidley. Esse não, esse é o Kenny Brack, que é o líder da prova. Está em primeiro, 1,5 segundos na frente do Gil de Ferran. Cristiano da Mata mantém-se em terceiro lugar e o Maicon Andretti ali colado no Cristiano é o quarto colocado. 62 voltas. Passa Kenny Brack, passa Gil. Cristiano da Mata colado no Gil, passa ali em terceiro. Maicon Andretti vem ali em quarto e depois Dário Franchitti, o Tony Kanaan, como eu disse, que se deu muito bem na relargada. Está em quinto lugar, está ali brigando também no pelotão da frente. Depois vem Adrian Fernandes, Paul Tracy, o Hélio caiu, Hélio Castro Neves é o nono colocado. 65 voltas, 66 voltas, agora fecha o líder, Kenny Brack, o líder do campeonato, que luta desesperadamente por uma vitória aqui, porque ele sabe que as próximas corridas serão mais difíceis para ele, serão corridas em circuitos mistos. Em oval, Kenny Brack deita e rola, ganhou 4 corridas este ano e está em busca da sua 5ª vitória. Mais do que isso, ele sonha demais com o título. Afinal de contas, é o líder, ele tem 131 pontos. Kenny Brack em primeiro, Gil de Ferran continua em segundo lugar. Veja como balança aí a imagem da câmera. O carro passa tão perto do muro, é uma imagem impressionante. O deslocamento de ar de um carro de Fórmula Mundial, passando a 360, 370 km por hora, é uma coisa impressionante. Então, realmente, essas grades que são cabos de aço, estruturas de aço, acabam se mexendo também, e a estrutura onde fica a câmera mexe bastante. Você está vendo aí o carro do piloto neozelandês, o Scott Dixon, que já venceu uma corrida este ano, venceu em oval também, é bom piloto, ótimo piloto. O Scott Dixon não está entre os primeiros nessa corrida, mas está bem classificado, é o 13º lugar, o companheiro do piloto Maurício Gugelmin. 68 voltas, vamos para 69 voltas. Olha o Tony Kanaan, é o 5º colocado, atrás do Dário Franchitti. Está tudo embolado ali, ó. Passou o Dário Franchitti, passa o Tony e atrás do Tony vem o Adrian Fernandes, em 7º lugar. É interessante que o Tony andou muito bem na Alemanha desde o começo, desde a primeira sessão de treinos. Andou bem aqui logo que eles tiveram a oportunidade de ir para a pista, mas ele não consegue aí um ritmo igual ao ritmo de treinamento que ele teve, onde ele sempre foi o mais rápido. Tony Kanaan está em 5º lugar agora, depois de 69, 70 voltas na corrida. Já batemos aí quase metade da prova. E o Kenny Brack vai embora. Está 1 segundo, ponto 2 na frente do Gil de Ferran. Gil em segundo e o Cristiano da Mata, que ganhou a 3ª posição no pit, segura bem lá o 3º lugar na frente do Maicon Andretti, que é o 4º. Você está vendo aí o trabalho do piloto brasileiro, Tony Kanaan. Vem, Tony! Está em 5º lugar, está em 6º lugar o Tony. Dário Franchitti em 5º. E o Adrian Fernandes uma posição atrás em 7º lugar. O Kenny Brack já fechou a volta 71 lá na frente. A velocidade média desse traçado aí está em 344 por hora. Olha o Kenny Brack passando retardatários na disputa ali para se manter em primeiro lugar, sendo perseguido bem de perto pelo Gil de Ferran. 344 de média. Significa dizer que bate ali no final da reta 360, 370 por hora no oval. É muita velocidade, hein? Principalmente lembrando que é um oval com 4 curvas. Diferente de alguns super speedways, como é o caso de Michigan ou o caso de Fontana, que é uma pista bem maior e com apenas 2 curvas. Sozinho, Kenny Brack na frente, o sueco lidera a corrida até agora. Em segundo, o Gil de Ferran, vantagem do Kenny Brack nessa passagem para o Gil, de 1,2. E o Cristiano da Mata, que está logo atrás ali em terceiro, está 2,4 na frente, atrás do Kenny Brack, que é o líder da prova.
Todo mundo parou ainda há pouco, praticamente ainda com o tanque cheio, 73 voltas. Olha ali o Cristiano da Mata sendo atacado pelo Maicon Andretti, logo depois o Dario Franchitti. O Cristiano da Mata é o terceiro colocado. Olha como balança a imagem aí. O carro passando perto da câmera que fica colada no muro. E vai muito perto do muro. Você também cansou lá de lamber o muro, né, André? Isso faz parte, né, de um oval. Você tem que fazer essa tangência da forma mais suave possível para que o carro não perca velocidade. E com isso você chega muito, muito próximo ao muro. Em algumas pistas, inclusive, alguns carros chegam a tocar. Não é a prática correta, mas muitas vezes você, para deixar o carro ser bastante suave, a direção ser bastante suave, você chega ainda a dar uma tocadinha no muro pelo lado de fora. Cristiano da Mata passa ali o Max Wilson, Maicon Andretti vem junto, o Cristiano é o terceiro, o Maicon Andretti está em quarto lugar. E como diz o Emerson, quanto mais anda a corrida, mais próximo fica o muro, né? Parece que ele vai chegando, né? A gente brinca, né? Que não sabe se a pista é que estreita, se o carro é que alarga. 75 voltas, 76 agora. Kenny Brack. A câmera aí tá balançando mais. Essa não é do muro, essa balançou porque escapou lá da mão do rapaz. Veja aí, Cristiano da Mata, o terceiro colocado, escapa um pouco agora do Maicon Andretti, ganha uma folga, mas está ali atrás do Maicon Andretti, ainda próximo. Dario Franchitti. Logo atrás do Maicon Andretti em quinto, e depois vem o Tony Kanaan. Aí dá para ter uma boa noção do reflexo do sol, o que isso complica, e bem naquela área onde tivemos aí a oportunidade de ver 2 ou 3 acidentes dos pilotos perdendo a parte traseira do carro. ...77 voltas. Memo Gidley. Norte-americano Memo Gidley, que é o 21º colocado na corrida. Essa imagem que o André estava falando aí, ó. Como atrapalha, hein? E é isso que você vê lá dentro, André? Na realidade, as viseiras, você tem sempre uma tarja na parte superior dela, que seria como o quebra-sol. Ela tem a mesma utilidade de um quebra-sol de um carro, ou seja, ela diminui o seu ângulo de visão, consequentemente você tenta ali tirar o reflexo do sol. Mas conforme o sol vai baixando, esse ângulo cada vez diminui mais. Com isso, você acaba recebendo parte desse sol, o que sem dúvida prejudica muito a visibilidade. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Sedex, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. 80 voltas, Kenny Brack em primeiro, Gil de Ferran em segundo. A terceira posição do Cristiano da Mata. Veja aí na tela da Record a classificação do Grande Prêmio da Inglaterra. Maicon Andretti, Dario Franchitti, Tony Kanaan está em sexto lugar. Adrian Fernandes, Paul Tracy, olha o Hélio como caiu. Continua em oitavo lugar, nono lugar. Em 10º Moreno, 11º Jimmy Vasser, Patrick Carpentier, 12º colocado. 81 voltas completadas até agora, de um total de 168 voltas. O Kenny Brack está ali atrás do Michel Jourdain. E o Gil aproveita e encosta. Vem Gil. Gil de Ferran colado no Kenny Brack. Na última passagem, a vantagem do Kenny Brack de 518 milésimos de segundos. Vale ali a primeira posição do Grande Prêmio da Inglaterra. Pelos comentários do rádio, Oscar, me parece que o Gil vem andando num ritmo de economia de combustível, já que ele em nenhum momento tenta atacar o Kenny Brack. Provavelmente agora eles optam por uma estratégia bem mais conservadora, onde daria a oportunidade do Gil parar o mais tarde possível, sempre buscando uma bandeira amarela. A estratégia da corrida é decisiva, como sempre acontece, especialmente numa corrida como essa aqui agora. Foi encurtada um pouco em função do mau tempo, especialmente por causa disso na Inglaterra. Então a corrida tem 168 voltas, a estratégia é mudada também na última hora e todo mundo fica aí num estudo profundo para ver onde é que se pode ganhar milésimos de segundos aí para tentar a vitória. Você acompanha, já são 83 voltas de um total de 168. Fórmula Mundial na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Tudo o que você imaginava existe num Ford Focus. Faça um test drive.
O líder do campeonato é esse daí que você está vendo, o Kenny Brack. Tem 131 pontos e também é o líder da corrida até agora. O Gil de Ferran, que liderou boa parte da corrida hoje na Inglaterra. O Gil é o segundo colocado agora, mas ficou boa parte da corrida na frente. Está em segundo lugar e também está em segundo lugar na classificação do campeonato. Kenny Brack e Gil, a disputa pelo primeiro lugar aqui pode valer a liderança do campeonato. Aliás, o Gil fica em primeiro lugar se ele chegar em primeiro ou chegar na frente do Kenny Brack, mas o Kenny Brack precisa chegar um pouco mais atrás, não pode ser segundo, por exemplo. E se o Brack chegar em segundo, ele vai para 147 pontos e o Gil, se chegar em primeiro, vai a 140 pontos. Então o Kenny Brack joga com isso também. Se chegar em segundo lugar, ele mantém-se na primeira posição na classificação do campeonato. Você está vendo aí o piloto Dario Franchitti. Dario Franchitti é o quinto colocado. Cristiano da Mata continua em terceiro e o Maicon Andretti está em quarto lugar. Cristiano da Mata segura bem a terceira posição dele. Ele ganhou essa posição do pit que teve. O pit foi com bandeira amarela. Todo mundo foi para o pit. Com a disputa intensa no pit. O Kenny Brack, que entrou na frente, continuou em primeiro. O Gil em segundo. Maicon Andretti perdeu a posição dele. O Cristiano da Mata apareceu em terceiro. Continua em terceiro. Tá bem o Cristiano. Kenny Brack em primeiro, Gil em segundo. Já já se confere a classificação dos brasileiros na corrida. Depois de 88 voltas neste grande prêmio da Inglaterra. Pela primeira vez a Fórmula Mundial chega na Inglaterra numa corrida oficial. Na década de 70, andou aqui, mas uma corrida amistosa, não valia pontos para o campeonato. Dario Franchitti está ali atrás dele, o Tony Kanaan. Tony Kanaan continua na sexta posição. E Dario Franchitti também lutando pelo título deste ano. Na classificação do Mundial de Pilotos, o Dario Franchitti está em sexto lugar com 85 pontos. Olha os brasileiros. Gil em primeiro, Cristiano em terceiro, Tony Kanaan é o sexto. Em nono, Hélio. Em décimo, Moreno. Em 22º, Maurício Gugelmin. Gil é o primeiro dos brasileiros, tem segundo lugar na corrida. A chegada do mexicano Adrian Fernandes para fazer o seu pit. E agora o pit está aberto de novo ali, o pessoal já começa a parar. Volta número 90, André. Já começa e todo mundo fica de olho no pit. É interessante que agora a gente já começa a ver qual é a capacidade, qual o número de voltas que cada piloto, no ritmo que está andando, tem condição de dar, já que a gente não teve, desde o último pit, nenhum ritmo de bandeira amarela grande. Você viu a parada do Adrian Fernandes quando ele foi para o pit, ele estava em oitavo lugar. Aí o Kenny Brack, líder da corrida até agora. Está na frente do Gil, 890 milésimos de segundos nessa volta número 91, de um total de 168 voltas. Kenny Brack na ponta. O sueco já ganhou 4 em oval esse ano. Mas o Gil de Ferran está prontinho ali para dar o bote e atrapalhar a festa do sueco. Olha só. Gil chega. É o segundo colocado, muito próximo. Vamos conferir essa volta aí, dessa passagem. O Gil de Ferran está em segundo lugar, colado no Kenny Brack. Menos de um segundo. Brack em primeiro, Gil em segundo. Cristiano passa em terceiro. E o pessoal que anda na frente. Vem tráfego aí. E o piloto que está na frente, o líder, quando chega um tráfego mais intenso como esse agora, sempre fica um pouco mais preocupado. Se livrou ali do Michel Jourdan Júnior, mas tem na frente já o outro mexicano. Mesmo porque esses pilotos estão nessa situação de tomar uma volta porque os seus carros não estão muito bons. Então, não dá para ele perder a atenção, porque muitas vezes um carro desse na frente pode rodar, pode sair do traçado normal em função de não estar com uma boa aderência. Fórmula Mundial na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Extraterrestres, venham para o Terra. Gil de Ferran continua na frente. E o Adrian Fernandes está com problema ali, André? Me parece que estourou o motor do carro dele. A gente vinha vendo ele perder um pouco de desempenho na última volta. Ele vinha ali andando bem mais lento que os outros carros. E aquela fumaça forte ali me parece um estouro de motor. Tá certo, vamos ver se o óleo na pista ficou mesmo. Aparece ali a bandeira amarela.
bandeira amarela da corrida. Vai ser de novo uma disputa acirrada no pit, muito provavelmente. Kenny Brack continua em primeiro lugar, o Gil de Ferran está em segundo, o Cristiano da Mata em terceiro. Bandeira amarela. São as emoções da Fórmula Mundial aqui na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Embratel, todo mundo 21, o mundo por centavos. Vai todo mundo pro pit. Estamos com bandeira amarela no Grande Prêmio da Inglaterra. Mas vai todo mundo pro pit agora, porque o pit está aberto e vamos ter outra vez uma grande disputa, muito provavelmente ali pelas primeiras posições. Agora a corrida sofreu uma mudança. A organização da kart informa que a corrida, muito especialmente porque, olha, todo mundo está indo pro pit, porque já está ficando noite na Inglaterra. Então a corrida vai para 140 voltas. 140 voltas. Ficam faltando, depois desse pit, 40 voltas para o encerramento da corrida. E aí, André, vamos acompanhar atentamente o pit. Quer dizer, o pessoal vai colocar combustível ali agora para ir até o final da prova. E não vai ter essa história de economia de combustível. E o que é interessante, agora só faltam 40 voltas. Então a quantidade de combustível aí é menor do que não existe a necessidade de encher até a boca, ou seja, totalmente o tanque de combustível. Veja só, Kenny Brack já faz o pit dele, Gil de Ferran na frente, Gil de Ferran. A disputa ali para voltar para a pista é acirrada. É grande. Esse é o Hélio, hein? E o Helinho se deu bem também, o conseguiu Hélio pular para a pra terceira colocação. Terceira posição, Gil de Ferran pula para primeiro lugar. Vem, Gil. 40 voltas para acabar a corrida. E o interessante, Oscar, é que agora não tem que se preocupar com o consumo, dá para se andar com mistura rica. E uma curiosidade, os 3 primeiros no campeonato são os 3 primeiros na prova. Muito bem, Kenny Brack está em segundo agora, o Gil de Ferran ganhou a posição, veio para primeiro lugar e logo depois o Hélio Castro Neves. E como disse o André, agora não vai ter mais a história de economizar combustível. 40 voltas, menos de 40 voltas para acabar a corrida. Fórmula Mundial na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Sedex, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Muito bem, 40 voltas, 39 agora para acabar a corrida. A kart decide, com a corrida em andamento, diminuiu o número de voltas, inicialmente marcado para 168, a corrida passa 140 voltas agora. Já está começando a cair a noite na Inglaterra e há uma preocupação nisso também. Então vamos ter agora a bandeira verde, um momento especial, especialmente para os 3 pilotos que estão ali na frente, um momento delicado, como sempre acontece na relargada, um momento de atenção e de tensão. O Kenny Brack está em segundo lugar, perdeu a posição no pit para Gil de Ferran. Gil em primeiro, o Kenny Brack em segundo, o Hélio Castro Neves está em terceiro. O Hélio está logo atrás do Kenny Brack, louco para dar um troco no Kenny Brack. Já há muito tempo atrás, no meio da temporada, numa largada, o Kenny Brack passou o Hélio. Então o Hélio está ali atrás com ele na garganta. De repente o momento é agora. O Gil está em primeiro, o Kenny Brack em segundo, o Hélio Castro Neves é o terceiro. O Cristiano da Mata voltou para a 4ª posição. Dos 4 primeiros colocados, 3 brasileiros. Maicon Andretti está em quinto e o Tony Canaan é o 6º colocado. Está muito bem o Brasil. Fórmula Mundial na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Tudo o que você imaginava existe num Ford Focus. Faça um test drive. Muito bem. Agora a disputa ali pela primeira posição nessa relargada. Vai ser importantíssima para a corrida. O Gil aguenta esse tranco aí do Kenny Brack, André? Olha, eu acredito que sim, Oscar, porque nesse momento todos os pilotos vão ter condição de andar com a sua mistura mais rica, ou seja, utilizando toda a potência do motor sem se preocupar com o consumo de combustível. Nessas condições, os motores Honda com os motores Ford são bastante semelhantes. E o Gil sabe dessa chance que ele tem de vencer no circuito oval, que abre para ele não só uma boa situação a nível de pontos no campeonato, mas ele entra agora numa nova fase do campeonato, onde são 3 corridas em circuito misto pela frente, que tradicionalmente vem dando o melhor resultado para a equipe Penske nesse campeonato.
103 voltas completadas de um total de 140 voltas. Esse é o novo número de voltas para a corrida do Grande Prêmio da Inglaterra. Você está vendo aí o piloto brasileiro Gil de Ferran, 5 vitórias na Fórmula Mundial. Esse ano não ganhou ainda, mas está perto de conquistar a sua primeira vitória. Fórmula Mundial na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Extraterrestres, venham para o Terra. Gil de Ferran está lá na frente, Kenny Brack em segundo. E o Hélio Castro Neves é o terceiro colocado. Em quarto está o Cristiano da Mata. Os carros já bem alinhados aí, vai aparecer a bandeira verde. Vamos para a parte final da corrida. Confira a classificação aí na tela da Record. Gil, Kenny Brack, Hélio, os 3 primeiros colocados. Cristiano, Maicon Andretti e Tony Kanaan. Depois vem Paul Tracy, Jimmy Vasser, Dario Franchitti, Patrick Carpentier, Scott Dixon e Oriol Sérvia. Aí o Hélio Castro Neves. Logo atrás o Kenny Brack. O Gil de Ferran aparece ali na reta principal. O piloto brasileiro vem para a relargada. Kenny Brack está em segundo. O Hélio chega em terceiro. O Gil segura um pouco. Segura e vai colocar potência nesse motor Honda para tentar manter-se na primeira posição. Bem baixo, bem baixo. Atenção, reta principal, bandeira verde. Tá valendo. Gil de Ferran em primeiro, Kenny Brack vai para cima. Gil de Ferran segura a primeira posição. Hélio Castro Neves vem logo atrás, ali na terceira posição. Kenny Brack encosta no Gil. Vai tentar por dentro. Gil de Ferran mantém-se em primeiro lugar. A relargada do Grande Prêmio da Inglaterra. 105 voltas completadas. Vamos para 140 voltas. 35 para acabar a corrida. Gil em primeiro. Escapou do sufoco da largada. Abre um pouco, fica em primeiro lugar. Começa a aparecer bem Gil de Ferran de novo. E o Elinho vem num ritmo forte atrás do Kenny Brack. Kenny Brack fica entre os 2 brasileiros, entre os 2 carros da Penske. O líder do campeonato é o segundo colocado, Gil de Ferran em primeiro. Kenny Brack em segundo, Hélio em terceiro. Cristiano da Mata é o quarto colocado. Maicon Andretti está em quinto, Tony Kanaan continua em sexto lugar. Paul Tracy em sétimo, oitavo está o Jimmy Vasser. Olha o Gil. Largou bem o Gil, hein? Largou bem, largou forte e principalmente conseguiu segurar o Kenny Brack naquelas 3 primeiras curvas, o que foi fundamental para ele conseguir aí manter e abrir esse ritmo do primeiro, nessas 2 primeiras voltas. Você está vendo aí o Scott Dixon? O neozelandês está indo para o pit. Meio fora de hora, né? Parece algum problema, né? Está com problema o Scott Dixon. O Gil de Ferran vai lá na frente, é o primeiro colocado. Está 1 segundo na frente do Kenny Brack. Está abrindo bem o Gil. Gil de Ferran em primeiro. Kenny Brack em segundo e o Hélio Castro Neves em terceiro. Cristiano em quarto. Os brasileiros estão bem aí na frente. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. A rede, série inédita, baseada no grande sucesso de Hollywood. Terça após show com Adriane Galisteu. 108 voltas. O Gil de Ferran vai fechar a volta número 109 agora. Continua na primeira posição o piloto brasileiro. Capacete branco, com essa listra vermelha e preta. Gil de Ferran, primeiro colocado, em busca da primeira vitória dele no ano. Piloto extraordinariamente regular, constante no campeonato, 120 pontos. O Kenny Brack ali atrás. O valente Kenny Brack em segundo lugar. E depois o Hélio Castro Neves. A disputa ali é pela primeira posição. Na última volta o Gil passou 836 milésimos de segundos na frente do Kenny Brack. E numa relargada a pista teoricamente livre na frente. Não tem retardatário por algumas voltas. Então é o pé embaixo e não deve ter mais consumo de combustível até o final da corrida. Não, agora até o final da corrida, Oscar, os pilotos não têm que se preocupar com esse item que é o consumo de combustível. Todos estão com certeza numa mistura mais rica, utilizando do máximo possível de potência dos motores. Amanhã, Gilberto Barros comanda uma gincana tamanho família. Domingo show, meio-dia, aqui na Record. 111 voltas disputadas até aqui. Vamos para 140 voltas. 29 voltas para acabar a corrida. O Kenny Brack participando aí do penúltimo oval da temporada. Ganhou 4 vezes em oval este ano. É o segundo colocado. Está 884 milésimos de segundos atrás do Gil de Ferran. Lá vai o Gil na frente. Vem Gil. Piloto brasileiro, campeão Gil de Ferran.
Na parte final da corrida já, 112 voltas. Gil vai para a volta número 113. Hélio Castro Neves está em terceiro. O Cristiano da Mata é o quarto colocado. Maicon Andretti está em quinto. E o Tony Canaan está em sexto. Os brasileiros estão todos ali na frente. Olha só, Gil em primeiro. O Hélio está em terceiro. O Cristiano da Mata está em quarto. Tony Canaan está em quinto. Olha como balança a câmera aí. Pertinho do muro. Passa Gil. Passa Kenny Brack. O Gil vai fechar a volta número 114 agora. Total de 140 voltas no Grande Prêmio da Inglaterra. Aí o sueco Kenny Brack contando com o grande apoio da torcida. Os europeus torcendo muito para o Kenny Brack. Gil de Ferran, que tem a torcida brasileira, vai lá na frente. É o primeiro colocado. A vantagem dele sobe um pouco. 1 segundo, 91 milésimos. Gil de Ferran abre um pouco. Aí Memo Gidley. Memo Gidley é o 20º, é o 19º colocado agora. Nesta volta número 116. Vai dar pro Gil, André? Olha, pelo ritmo... Tô vendo o André aqui esfregando a mão, braço cruzado de vez em quando, meio impaciente. Acho que o Gil não ganha, não? Olha, o ritmo que ele está conseguindo imprimir aí, nessas primeiras voltas desde a última parada, é um ritmo bastante forte. Eu estou sentindo aí o Gil com um carro completinho para fazer essa última parte da corrida de forma tranquila e chegar à vitória. Gil está em primeiro, Kenny Brack é o segundo colocado. 24 voltas para acabar a corrida. Veja só, passa o Gil, Kenny Brack e o Hélio logo atrás. Se o Hélio encostar um pouco no Kenny Brack, pode ajudar muito o Gil, hein? Ele começa a pressionar o sueco, ele tem que ficar olhando, tomar conta mais de quem está atrás do que quem está na frente. O Gil passa ali o Max Wilson, deixa o Max Wilson para trás, o Kenny Brack vem logo depois. Vai passar o Max Wilson agora aí, ó. O brasileiro joga um pouquinho de lado, atrapalha um pouco o Kenny Brack ali. Mas ele já vem na cola do Gil. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo. Esse é o Gil. Com o carro da Penske, motor Honda, chassi Reynolds. Na última volta, 338 milésimos de segundos. Nessa deve abrir um pouco. Afinal de contas, Max Wilson ficou também um pouco na frente do Kenny Brack. Passa o Gil, fecha a volta. Fechou a volta número 118, o piloto brasileiro Gil de Ferran. Kenny Brack passou também. E o Hélio Castro Neves logo atrás. A vantagem do Gil nessa última volta, 858 milésimos de segundos. E o Maurício, nesse momento, cumpre aí uma penalidade por ter excedido o limite máximo de velocidade nos pits. Ele deve ter tido algum problema, porque ultrapassou em 10 milhas por hora o limite permitido. Então agora recebe a penalidade, para no pit, stop and go para o Maurício. O limite do pit é de 60 milhas. Isso, e o Maurício chegou a 70 milhas por hora. Provavelmente existe dentro do cockpit, no volante, um botão que limita essa velocidade. Provavelmente ele deve ter tido algum problema com esse limitador de velocidade e acabou excedendo em 10 milhas por hora a velocidade máxima do pit. Gil de Ferran passa ali o Brian Herta, o Scott, o Kenny Brack, que é o segundo colocado, vem junto. 120 voltas completadas. 20 voltas para acabar a corrida. Gil muito perto, pertíssimo da sua primeira vitória no ano. Perto da 6ª vitória dele na Fórmula Mundial. Veja como ele vai passando pelos retardatários. Passa o japonês Shinji Nagano. Gil de Ferran, pegando o tráfego. Kenny Brack vem junto. Passa também, encosta no Gil. Gil já faz a tomada da curva, mantém-se em primeiro lugar. Kenny Brack em segundo, o Hélio vem logo depois, em terceiro. O Hélio está 1,5 segundos atrás do Gil de Ferran. E o Cristiano da Mata está 4,8 atrás do Gil. O Cristiano é o quarto colocado. Brasil muito bem nessa corrida até agora. Aliás, na Copa das Nações, o Brasil deita e rola, não é? O Brasil tem 240 pontos contra 178 dos Estados Unidos. O Brasil lidera a Copa das Nações da Fórmula Mundial. Se a corrida acabasse nesse instante, acabasse agora, o Kenny Brack iria para 147 pontos com o segundo lugar e o Gil de Ferran 140 pontos. O Hélio 125, Maicon Andretti ficaria em quarto e em quinto lugar o Cristiano da Mata com 92. E todo mundo aí brigando pelo título. O Gil daria um passo importantíssimo. Ficaria só 7 pontos atrás do Kenny Brack. E Oscar, corrigindo a informação, o limite nos pits é 50 milhas por hora. O Maurício, quando cumpriu ali a pena por ter excedido a velocidade, ele acabou excedendo de novo
e passou a 53 milhas por hora, vai ter que parar novamente. Gil de Ferran em primeiro, 122, 123 voltas. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo, Hélio Castro Neves está em terceiro lugar. Gil está ali passando retardatários, mas o Kenny Brack está colado no Gil. Vamos ter, tudo indica, um final de corrida emocionante neste grande prêmio da Inglaterra. Total de 140 voltas. A corrida sofreu uma alteração no número de voltas durante a prova. Inicialmente 168 voltas, agora 140. 123 voltas já completadas. Gil em primeiro, Kenny Brack com esse carro amarelo aí é o segundo colocado. Muito perto. Passa o Gil, passa o Kenny Brack, mais uma volta fechada, diferença menos de meio segundo. Final da corrida vai ser de tirar o fôlego, hein, André? A situação do Gil agora deve ser aquela situação onde você vai contando volta a volta para tentar acabar o mais rápido possível, o que é o oposto para o Kenny Brack. O Kenny Brack, na realidade, vai tentando buscar aí, volta a volta, oportunidades para ganhar um pouco de terreno em relação ao Gil e chegar próximo e tentar a ultrapassagem. É porque agora o Pitt, evidentemente, está todo instante mantendo contato lá com o Gil, com o Kenny Brack. As informações vão a todo momento para lá. Você ganhou meio décimo, perdeu meio décimo, meio segundo e assim vai. Então agora fica uma guerra realmente psicológica até entre esses dois pilotos aí. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo. Vale a primeira posição, vale vitória no Grande Prêmio da Inglaterra. Gil de Ferran pega ali um retardatário e o Kenny Brack vem junto ali atrás. Passa Gil. 125 voltas completadas. A grande dificuldade aí que pode haver para o Gil, ou talvez a única dificuldade que pode haver para ele, são os retardatários. Ele conseguindo manter esse ritmo de ultrapassagem em cima dos retardatários, ele está com a posição assegurada em relação ao Kenny Brack. Gil de Ferran continua na primeira posição, em segundo lugar está Kenny Brack. Gil abre um pouco mais. Piloto brasileiro bem na corrida, poucas voltas para acabar a corrida. 10 voltas para o final da prova. Exatamente 10 voltas para o final da corrida. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo. A vantagem do Gil é de 1 segundo. Falta pouco para acabar a corrida. Cada volta 25 segundos. 9 voltas agora para acabar. Patrick Carpentier está ali fazendo um splash and go no final da prova. Estranho esse splash and go, porque com os pilotos tendo parado na volta número 100, eles teriam gasolina, combustível suficiente para chegar até a volta 140. Como ele estava balançando a cabeça negativamente, muito provavelmente teve um erro lá no momento do pit dele, o anterior. É provável. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo. 8 voltas para acabar a corrida. O piloto brasileiro Gil de Ferran está perto da sua 6ª vitória na Fórmula Mundial. A primeira dele deste ano. Kenny Brack é o segundo colocado. Hélio Castro Neves é o terceiro. Cristiano da Mata está em 4º lugar. Depois Michael Andretti em 5º. Tony Kanaan é o 6º colocado. 133 voltas completadas por Gil de Ferran. Você está vendo aí o Kenny Brack. É o segundo colocado. A vantagem do Gil de 700 milésimos de segundos. O Kenny Brack outra vez colado no Gil. A partir de agora uma disputa muito grande ali pela primeira posição. Especialmente a partir de agora. Vamos para a volta número 134. Kenny Brack chega. Gil de Ferran em primeiro. Kenny Brack é o segundo colocado. Olha o Gil. Na frente dele está o Roberto Fuc Moreno. Gil tentou ali por fora. O Moreno abriu. Vem para dentro. Kenny Brack vem atrás. Vamos para a volta número 135. Na última passagem, a vantagem do Gil de 772 milésimos. O Hélio está um pouco mais atrás, está 7 segundos, ponto 7 atrás do Gil de Ferran. O Hélio tenta segurar e a terceira posição. O Cristiano da Mata está 14 segundos atrás do Gil. Então o Hélio está tranquilo em terceiro lugar. O Michael Andretti é que está pressionando o Cristiano da Mata para tentar o 4º lugar. E o Gil ali na frente segura a primeira posição. Segura, Gil. Gil em primeiro, Kenny Brack está em segundo lugar. Hélio Castro Neves é o terceiro. 136 voltas. 4 voltas para acabar o Grande Prêmio da Inglaterra. O Brasil perto de mais uma vitória na Fórmula Mundial. A disputa de novo entre um brasileiro e um sueco. Kenny Brack está chegando, está junto. Gil de Ferran mantém-se na primeira posição. Tem tráfego aí na frente. E tem muito tráfego aí pela frente. Tem que negociar bem agora. Gil de Ferran.
Vem pra reta. 137 voltas. 3 para acabar a corrida. Kenny Brack chega, Gil sai. Vai passando o Gil de Ferran. Deixa o problema ali para Kenny Brack. Tem que deixar sempre um retardatário entre. ...138 voltas, atenção, vem aí Gil de Ferran. Primeiro colocado Gil, Kenny Brack está em segundo lugar. Gil de Ferran vai costurando ali o tráfego, Massimiliano Papp está na frente dele. A vantagem do Gil na última volta, 287 milésimos de segundos. Kenny Brack vai por fora. O sueco é danado. Kenny Brack passa o Gil de Ferran. Kenny Brack nas últimas voltas ganha a primeira posição. Gil de Ferran fica em segundo. O Hélio mantém-se em terceiro lugar. Agora Gil. Vamos ver se ele dá o troco no finalzinho da corrida. Kenny Brack passa Gil de Ferran. Vai aparecer a bandeira branca, última volta. Gil e Kenny Brack. A disputa pela primeira posição. Kenny Brack em primeiro, Gil de Ferran em segundo. As últimas curvas. Kenny Brack vai para a entrada da reta principal. Gil de Ferran, colado no Kenny Brack. Atenção, chega Gil na saída, por fora. Gil de Ferran, na última volta. O piloto brasileiro Gil de Ferran ganha a primeira posição. Sensacional, Gil de Ferran. O piloto brasileiro Gil de Ferran na última curva. Uma ultrapassagem fantástica em cima de Kenny Brack. Vitória de Gil de Ferran. Extraordinária vitória do Gil. Valeu, Gil, valeu. Sensacional, foi de tirar o fôlego a vitória do brasileiro Gil de Ferran. Uma vitória de campeão, a primeira vitória dele no ano, a sexta na corrida. Vibra, Gil! O Brasil vibra com Gil de Ferran. Foi lindo na última curva. Deu o troco no Kenny Brack, conseguiu passar o Gil ali naquela confusão. E o Gil no finalzinho, de maneira brilhante, mostrando que é realmente um campeão. Ganha o Grande Prêmio da Inglaterra. Realmente impressionante a ultrapassagem. O Gil manteve a calma, manteve a frieza no momento onde foi ultrapassado, com uma volta para acabar. Podia ter ali mexido com o lado emocional dele naquele momento, mas foi frio. Acho que essa, quem sabe, pode ser a manobra do campeonato. Kenny Brack deve estar abatido, evidentemente não esperava o troco do Gil no final da corrida. Foi brilhante o brasileiro Gil de Ferran. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo. Olha a comemoração do Gil, a garra do piloto brasileiro, o sangue frio do Gil nos últimos momentos da corrida. Foi extraordinário realmente o Gil de Ferran, especialmente no final da prova. O momento que passou o Kenny Brack na última curva. A comemoração dele com toda a equipe da Penske. E é uma comemoração, olha só. Daí vai ficar na história para o Gil, o frio Gil de Ferran comemorando como nunca. É que uma ultrapassagem dessa dá um gostinho especial para a vitória, né, Oscar? Veja de novo. O Kenny Brack consegue passar o piloto brasileiro, Gil de Ferran, ali na penúltima volta. Aí assumiu a primeira posição. Gil de Ferran, aparentemente, quem olha de fora fala, vai ficar batido. Não, na última curva, o Gil de Ferran ataca o Kenny Brack, vai por fora, roda, passa o piloto sueco e entra na reta principal já com uma certa vantagem. E aí ganha a bandeirada. Vibra Gil de Ferran. Gil em primeiro, Kenny Brack em segundo, Hélio Castro Neves em terceiro, Cristiano da Mata em quarto, Maicon Andretti em quinto, Paul Tracy em sexto, Jimmy Vasser em sétimo, Tony Kanaan oitavo, Franchitti em nono, em décimo, Townsend Bell, faz uma boa corrida, em 11º Roberto Moreno, 12º Alex Tagliani. Fórmula Mundial na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Muito bem, aí a chegada mais uma vez do piloto brasileiro Gil de Ferran, que empolgou o Brasil com essa ultrapassagem final. Foi lindo. Gil de Ferran, parabéns pela corrida, parabéns pela vitória. Que momento impressionante da corrida, parabéns, Gil. Muito obrigado, foi uma corrida bastante emocionante pra gente, bastante difícil, tava um ritmo bem alto e claro que faltando 2 voltas final, eu peguei um tráfego, saí muito lento de uma curva lá e o Kenny me passou, mas graças a Deus consegui passar ele de volta na mesma curva. Foi uma corrida emocionante, um pouco demais até, eu prefiro quando elas não são assim. Ô Gil, qual momento, quando você foi ultrapassado pelo Kenny Brack, você achou que poderia dar o troco na última curva, como você fez?
Você foi à luta e buscou a vitória no momento final da corrida. Quando o Kenny Brack te ultrapassou, você achou que ainda dava ou não? A gente não pode desistir nunca, né? A gente tem que, sabe, eu não sabia se ia dar ou não, mas desistir jamais, é contra a minha religião. Obrigado, Gil, parabéns pela vitória. Sensacional, Gil, foi um grande momento do esporte brasileiro. Você é responsável por isso, por esse brilhante trabalho que você fez aí. Parabéns, Gil. Muito obrigado, eu gostaria de mandar um abraço aí a todo mundo que assistiu. Se Deus quiser, tem um pouco mais de emoção daqui até o fim do ano. Ô Gil, para encerrar, você não deu um abraço apertado no Kenny Brack lá depois ou não? Não, a gente tá sorrindo. Foi uma briga, uma disputa emocionante, mas bastante limpa. E é realmente uma corrida muito legal. Eu acabei gostando muito da corrida. Valeu, campeão. E olha só, chega a informação da kart que Hélio Castro Neves perde uma posição. Vai para 4º lugar. Cristiano da Mata termina a corrida, portanto, em 3º lugar. Motivo, o Hélio ultrapassou irregularmente o Cristiano na linha do pit e por isso foi penalizado. Classificação do campeonato. Kenny Brack em primeiro, 147. Gil de Ferran em segundo, 141. Maicon Andretti, 125 pontos. Hélio Castro Neves, 123. Cristiano da Mata, 92. Dário Franchitti, 89 pontos. A próxima corrida, o Grande Prêmio de Houston, com cobertura aqui na tela da Record. Obrigado pela sua audiência, obrigado, André, e até a próxima. Valeu, campeão! Gil de Ferran, cumprimentando ali Luciano Burti, foi lá para acompanhar a corrida também. Fórmula Mundial é na Record, aqui tem sempre brasileiro na frente. Fórmula Mundial. Oferecimento. Audio Jungle.